Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós hoje vamos começar um novo capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. Hoje estudando os primeiros versículos, versículo 1 até o versículo 12. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Até o verso 11. Esse trecho parece muito com o começo de Lucas capítulo 9. Lá, Jesus, no capítulo 9, Jesus tinha enviado os seus discípulos, a pregar o Evangelho, a também curar, e algumas partes, alguns trechos deste texto aqui são parecidos com os trechos do texto do começo do capítulo 9. Mas são dois textos distintos e são dois grupos distintos. Lá eram os 12, aqui são os 70. 70 discípulos que Jesus designou, enviou e lhes deu autoridade para pregar o Evangelho. É interessante que esse grupo aqui era um grupo restrito ainda que não fosse só os 12 apóstolos, mas era um grupo restrito. Nós vamos falar disso mais um pouco daqui mais em alguns versículos. Mas aqui eles são enviados de 2 em 2, exatamente como foi no outro trecho, e a tarefa deles era uma preparação para a chegada de Jesus nos lugares para onde eles iriam. Jesus então diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse é o mesmo texto de Mateus, e Jesus fala, na verdade, do campo que está branco para a seara, ou seja, a seara é grande, e fala do número reduzido de trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus estava mandando trabalhadores, mas ele mesmo deu a incumbência para eles e também para nós, que rogássemos a Deus, que pedíssemos a Deus que enviasse trabalhadores para a sua seara. E aí então ele deu a ordem, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Nem tudo na missão seria bem sucedido. Embora Jesus estivesse aqui dando um sinal de que haveria uma grande colheita, no entanto, ele já avisa que essa colheita não seria de todo fácil. Havia problemas, haveria dificuldades. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, porque eram crentes, eram salvos, eram servos de Jesus que iriam para o meio dos lobos, aqueles, especialmente os judeus, que perseguiam a Jesus e que falavam mal
dos seus ensinos. Jesus então continua a instruir esses discípulos, assim como foi da outra vez, a continuar a confiar no Senhor. Não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, que o seu foco seja exatamente a missão. Esse alerta para não saudar ninguém pelo caminho era para que eles não ficassem distraídos pelo caminho, que não se detessem pelo caminho, mas que seguissem para a sua missão. Ao entrardes numa casa, verso 5 diz: dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Jesus designou esses servos para levar a paz dele com eles. E assim que chegassem numa casa, eles deveriam cumprimentá-los com a paz. E o texto diz: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Jesus dá um alerta também para que algumas vezes eles se apercebessem que não seriam recebidos. Talvez a recepção fosse muito maior do que a rejeição, mas a rejeição também poderia acontecer. Quando entrardes numa cidade, verso 8 diz: ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. É, sem dúvida, pelo fato de que Jesus estaria por vir logo depois deles, imediatamente, mas também a própria proximidade e o acesso ao reino de Deus por meio da pregação da palavra. Eles estavam recebendo ali a palavra do Evangelho, as boas novas do reino que estavam chegando. Então, os discípulos receberam essa incumbência mais uma vez de anunciar que o reino estava próximo. Mas, o texto no versículo 10 fala da reação contrária. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus já tinha mencionado isso anteriormente. Essa expressão, sacudir o pó das sandálias, tirar o pó do pé, era uma metáfora para dizer que eles estavam se isentando da responsabilidade de pregar, porque foram ali para pregar e não foram acolhidos, não foram recebidos. E o texto ainda diz: não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Todavia, embora eles não recebessem a mensagem, ainda assim era preciso que eles soubessem que, mesmo independente deles aceitarem ou não, o reino estava chegando. Essa é uma realidade dura, mas importante, que todos nós devemos nos lembrar. O Senhor estende a sua graça e a sua misericórdia a todas as pessoas, mas às pessoas que o rejeitam, Ele as entregará à sua própria vontade, ao seu próprio desejo, e elas serão julgadas. O reino vem, o reino veio, o Senhor Jesus foi manifesto, Ele foi pregado na cruz e Ele traz salvação para aqueles que o recebem e traz condenação para aqueles que o rejeitam. É isso que está aí implicado aqui. Nós vamos continuar o estudo desse trecho a partir do verso 12 até o verso 16 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.